Bom dia, amores! Bom dia! Eu estou feliz. Hoje nós estamos retomando a live que tentamos fazer em uma data anterior e a energia acabou e foi um pouco frustrante. Conversamos um pouco e depois eu precisei terminar com um pouco de antecedência. Cris, bom dia! Vera, bom dia! Que coisa boa ter vocês aqui! A presença de vocês muito me alegra, porque essa interação, né? Essa conversa, assim, ela fica bem mais empolgante quando vocês estão aqui comigo ao vivo. Muitas pessoas já estão indo para o trabalho e às vezes mandam mensagem falando: olha, eu vou assistir depois, grava. E a gente grava, e essa aqui eu quero gravar também, deixar para vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas é muito melhor, né? Olhando aqui, vendo vocês, Débora, sejam todos bem-vindos. E eu vou pedir para vocês me ajudarem a mandar coraçãozinho para lembrar as outras pessoas que a nossa live começou. E assim vocês me ajudam também. Sandra, bem-vinda! Muito bom ter você aqui com a gente também. Nós já temos alguns de vocês que sempre estão aqui com a gente, né? Na quarta-feira. César, você é uma pessoa que sempre está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença, Sandra também. E aluna do Ressoma. Sandra, então você já começou o Ressoma. O Ressoma está maravilhoso. Ontem eu recebi um colega, ele é coordenador de psicologia de uma faculdade que eu dou aula também. Ministro aula em graduação. E aí eu estava conversando com ele sobre o Ressoma e explicando que o raciocínio psicanalítico, ele não é uma coisa fácil de se alcançar. Coração para você também, César. César, muito bom. Aluna do ACE. Ai, legal. Também do Transformação ACE. Muito bom, Sandra. E nós estávamos conversando a respeito de como o raciocínio psicanalítico, ele não é algo fácil. Para algumas pessoas ele é lógico, mas para a maioria das pessoas não. Então, no Ressoma, nós temos ali uma parte em que nós estamos tentando alcançar de uma forma didática, prática, o raciocínio psicanalítico. Durante a supervisão, porque eu também faço supervisão, eu percebo muitas vezes pessoas que estudaram muito, pessoas que já são psicólogos, são psicanalistas, mas ainda se pegam um pouco no comportamentalismo, muitas vezes o diagnóstico dentro da psicanálise e a devolutiva comportamental. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Bom dia, Graça! Que coisa boa! Bom dia, a Graça está dando bom dia para todos. Amores, nós repetimos o título dessa live porque da outra vez a gente não conseguiu gravar e eu fiz só uns 30 minutinhos porque nós estávamos sem energia aqui na chácara e eu não estava confortável no local que eu acabei indo às pressas, né? Para não perder o momento com vocês. Então nós estamos repetindo e é uma temática muito interessante, a nossa temática de hoje. O medo de ser feliz, o prazer como gatilho de trauma, o prazer como possibilidade não de bem-estar, mas de sofrimento. Amores, como nós vamos ouvir isto por aí? E já sentimos isso. Se não sentimos num passado distante, pode até ser que ainda sentimos nos dias de hoje. Margarida, bom dia, linda! Sandra, depois de muitos anos de análise, hoje eu já consigo me divertir, sentir prazer de forma tranquila, mas não foi sempre assim. Então, é bem provável que alguns de vocês que aqui estão, tanto estão na live em função do lidar com o outro, mas muitas vezes também se auto-observando. E eu gosto de falar, amores, gosto de pontuar que
o nosso crescimento, ele é gradual. E nós temos que ter a humildade de observar em que lugar estamos e deixar de negar a nossa própria dor, porque este é o ponto inicial para começarmos a crescer passo a passo. Se por acaso eu começo a negar o lugar que eu estou, começo a criar uma fantasia, dificilmente eu vou sair do lugar, né? Então, quando eu paro e penso, de fato, eu tinha uma viagem marcada e eu comecei a me auto-sabotar, comecei a achar que coisas ruins iriam acontecer, então eu estou nesse lugar. Por algum motivo eu estou nesse lugar de sofrer diante da possibilidade de felicidade, de bem-estar, né? Cibele, bem-vinda. Jordana, bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui. Celita, muito bom. Então, amores, quem já se sentiu assim? Você tem reparado algumas pessoas que já se sentiram assim? O que eu tenho percebido hoje, eu, Sandra, é quando eu marco uma viagem com um familiar, com alguém, e essa viagem está chegando, está tudo sendo organizado, uma amiga, um amigo, um parente, eu estou ali empolgada, mas eu começo a perceber o bem-estar da pessoa e, ao mesmo tempo, uma fala de autossabotagem, aquele medo, e acaba prejudicando as expectativas daquela pessoa que está livre para viajar. Então, às vezes, a gente é contaminado pelo outro, né? Isso já aconteceu com vocês, com absoluta certeza. Aqui eu falei de viagem porque nós já estamos chegando aí no final meio de dezembro para o final. Daqui a pouco é um período de festas, de bem-estar, de viagem, de descanso. Então eu acredito que essa live ela está vindo ao encontro em um momento das nossas necessidades, em um momento muito oportuno. Então, amor, vamos começar a pensar aqui. Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta. Nós começamos a nos autossabotar, começamos a sentir tristeza diante de uma coisa boa, de um prazer, de algo que poderia nos proporcionar uma felicidade, um bem-estar, né? Amores, se nós pensarmos no trauma, em relação ao trauma transgeracional, a nossa forma de ser e pensar num aspecto cultural, nós vamos encontrar aí algumas questões bem interessantes, né? Então, o prazer diante da cultura, eu diria quase que da cultura mundial, o prazer ele está sentado na cadeira do réu. Então, o prazer, ele é um réu cultural invisível. E por quê? Por quê, Sandra? Você está falando que o prazer é um réu cultural e invisível, né? Que atinge, de certa forma, a todos nós, de uma forma ou de outra. Partimos de uma premissa silenciosa e uma premissa que vem sendo passado de gerações para gerações, né? Então, algo mais ou menos assim: aquilo que proporciona prazer é suspeito. E se nós pararmos para pensar nas nossas histórias mais antigas, culturais, eu, Sandra, sou psicanalista, sou psicóloga e sou religiosa. Pode parecer estranho para muita gente, mas eu tenho a Bíblia como um livro de verdades. Então, mas eu também sei que muitas vezes essa questão de como você enxerga algo pode lhe afetar. Então, assim, Adão e Eva estavam no Éden, no paraíso. E em função de um controle social, passa-se em muitas culturas terem a ideia de que o grande pecado de Eva e Adão foi uma vida sexual. Então,
a fruta, que é simbolizada como uma maçã, muitas vezes ela se torna o símbolo do prazer sexual, e quando o ser humano alcança o prazer sexual, eles são expulsos do paraíso. Bom, particularmente eu não acredito nessa ideia, porque como eu disse para vocês, eu também leio a Bíblia, e a vida sexual de Adão e Eva, no que consta realmente, biblicamente, ela acontece muito antes da saída do paraíso. Então, a vida sexual de Adão e Eva, à luz da minha interpretação bíblica, aconteceu muito antes da saída do paraíso. Ou seja, não tem a ver com vida sexual, não tem a ver com prazer. Mas eu acredito que essa ideia, enraizada principalmente na Idade Média, em termos assim, para ter maior controle da sociedade, no que diz respeito a uma vida sexual, se utiliza ali dessa história. E já há muito tempo atrás, mas eu acho que na Idade Média a coisa fica assim um tanto mais significativa, nós vamos atrelar sim a ideia de prazer como sendo uma coisa errada, inclusive prazer sexual. Muitas pessoas, eu trabalho muito com a Eliane Mello, inclusive eu vou gravar algumas aulas para ela e preciso agendar urgente com ela, ela me perguntou ontem à noite. E a Eliane também está gravando algumas aulas pra gente, então você que está no Ressoma, você vai receber algumas aulas da Eliane Mello do Destrave. E a Eliane, ela trabalha exatamente com o direito do prazer sexual. E muitas vezes, a gente troca algumas figurinhas, a dificuldade do prazer sexual, principalmente da mulher, está extremamente atrelado a essa ideia de culpa, essa ideia do não direito do prazer. Mas a questão do prazer, ela é muito vasta. Ela tem a ver com uma comida gostosa, ela tem a ver com uma viagem, a vida sexual, muitas coisas que podemos fazer. E estando aí nessa fragilidade, eu diria, nós vamos começar a pensar que aquilo que pode provocar prazer é uma coisa suspeita, né? Porque o que relaxa, o que traz bem-estar, pode nos fragilizar ao mesmo tempo. Porque se eu estou fazendo o que tem que ser feito dentro de uma rotina, de um trabalho, eu estou num espaço conhecido, observando tudo que está ao meu redor e eu tenho controle sobre isso. Mas no momento em que eu estou tendo prazer, seja numa viagem, seja no que for, eu relaxo para aproveitar aquele bem-estar. Então, no momento em que eu relaxo para aproveitar esse bem-estar, eu entro em um estado de fragilidade. Coisas ruins podem acontecer e eu não estou reparando. Se eu faço uma viagem em um navio, um transatlântico, né? E se eu estou na janela do meu quarto, quando a gente pega o transatlântico com aquela sacada de vidro e aquela janela de vidro, da cama a gente consegue observar o céu. É uma das imagens mais lindas que eu tenho na minha mente. E você olha distante, você vê as estrelas encontrando na escuridão do mar, na água, um reflexo da luz. Então é como se você estivesse envolta em estrelas, em um universo. É uma sensação maravilhosa. Então, enquanto eu estou ali curtindo, o navio pode estar pegando fogo. E eu estou tão imersa na felicidade de olhar que eu posso não reparar que tem cheiro de fumaça, que tem gente gritando e eu vou morrer. Compreende? Então, esse relaxar para o bem-estar traz a sensação de fragilidade. Helder, querido, bem-vindo, muito bom. Adonai, Gabi, muito bom ter vocês aqui. Então,
nós vamos verificando que muitas questões nos impedem do bem-estar. Mas tem um detalhe, amores. Eu vou continuar falando aqui uma série de questões que nos impedem do bem-estar. Mas tem um detalhe. O que nos prende à vida, o que nos impede de ir embora, de deixar de viver, é a nossa pulsão de vida. Então a vida, ela precisa ter sentido. O nosso organismo, ele precisa de paz, de bem-estar. O nosso organismo, ele precisa de momentos de deleite para haver pensando em neuropsicologia e neurociência, para haver um equilíbrio até no que diz respeito às nossas químicas. Nós estamos acostumados a viver imersos ao cortisol. Agimos em função do cortisol, estamos na luta constante, da adrenalina constante. Aproveitar dopamina nos causa um mal-estar muito grande. Vocês vão verificar que eu vou navegando na psicologia, na psicanálise e na neuropsicologia. Neuropsicanálise também. Então, todas essas informações, elas são bem-vindas em última instância. A Graça, como me sinto privilegiada de ser sua aluna, Sandra, e também da Eliane, da Leiliane também. E o melhor de tudo é que temos o mestre. Isso mesmo, querida. Quando a Graça está se referindo ao mestre, ela está se referindo a esses conceitos bíblicos também, né? Que nós temos, tanto a Leiliane quanto a Eliane e eu. O prazer é nosso, querida, em termos vocês. Muito bom. Bom dia! Joana, que bom ter você aqui com a gente também. Então, amores, vejam que nós estamos dentro de uma questão muito complexa. Eu preciso de pulsão de vida, eu preciso lutar para que eu esteja sentindo que a vida tem sentido, que eu esteja envolta em uma situação que me traga bem-estar para eu desejar vida, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas questões culturais, algumas questões voltadas a traumas, algumas questões até religiosas que muitas vezes me impede de me prender à vida, né? Então é uma luta constante e chega a ser desumano. Nós sabemos que estar com pessoas, um abraço bem apertado de alguém, me ajuda a produzir dopamina. Tem um galinho Zé bem pertinho ali do meu escritório gritando. Um abraço apertado me ajuda a sintetizar e a trabalhar com a dopamina e a serotonina. Mas quantas vezes eu acabo me impedindo de me alegrar com o outro, de estar com pessoas, né? Então, aquilo que me leva à possibilidade de deleite e de relaxar pode me fragilizar. Eu dei um exemplo aqui de estar na sacada do navio à noite, na madrugada, aproveitando a beleza das estrelas, e eu não estou atenta porque o navio pode estar pegando fogo. Então, esse é um exemplo muito prático desse não direito de relaxar. O que diverte também distrai. Se eu estou me divertindo, eu estou distraída. Eu perdi o controle das coisas que estão ao meu redor. Eu posso fazer alguma besteira. E mais ainda, a ideia cultural. Aquilo que alegra pode alienar, pode colocar essa pessoa em um lugar em que ela agora não tem mais responsabilidade, fica alienada, só deseja se divertir sem volta. Essa é uma ideia cultural muito destruidora. Crescemos ouvindo que a vida é dura, que o certo é sofrer primeiro, né? Que o descanso só é merecido depois do suor, sacrifício ou até uma certa penitência. E essa ideia da penitência, meus amores, eu trabalho muito no livro
Transformação. Eu acho que ele não está aqui agora, perto. O livro Transformação, nosso livro, que está na Hotmart. Também é cultural a ideia de penitência, a ideia de que eu tenho que pagar por algo. Mas no livro Transformação, eu falo do bem-estar e da graça concedida por Deus. Aproveitar a graça de Deus, o presente de Deus. E não achar que eu tenho que pagar penitência todos os dias para merecer estar viva, né? Alguma coisa nesse sentido ali. Mas aqui também. E há, historicamente, no aspecto religioso, um puritanismo emocional imposto ao inconsciente cultural. Trabalhar é dever, gozar a vida se torna perigoso. Assim, o prazer passa a habitar as margens, como se fosse um contrabando afetivo, de onde se extrai culpa a cada sorriso, né? Então, para eu sorrir, para eu viver, para eu ter um deleite, isso me proporciona culpa. Eu me sinto assim, culpada por descansar, sem o direito de descanso. Olha que interessante você está colocando para nós. Então eu tenho que trabalhar, e o trabalho ele dignifica, então o oposto, né? Não dignifica, pelo contrário. Então eu só tenho o direito de respirar, de ter vida, se eu me escravizar, sem o direito de descansar. E veja que a sua colocação, nós nem estamos falando em diversão. Aqui você traz algo muito importante. Descanso, nem o direito de descansar muitas vezes nós nos damos, né? E a ideia de que não é justo eu estar feliz se outra pessoa não está. Não é justo. Sandra, é isso. Eu não tenho o direito de ser feliz se o outro não está. Isto eu já senti de uma forma muito intensa, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, Sandra. E comecei a ter o direito, muitas vezes, de me proporcionar algumas coisas. E a primeira casa que eu construí, ela tinha uma escada muito bonita, era em Blumenau, Santa Catarina. E era uma escada branca de mármore, e eu ficava pensando, eu quero colocar uma coisa bem bonita quando a escada dar a volta para subir para o segundo andar. Mas eu fui verificar o valor e eu fiquei pensando, gente, mas quantas cestas de comida isso daria para as pessoas que estão passando necessidade nesse momento? E eu fiquei por anos naquela casa e cheguei a vender aquela casa sem fazer o cantinho que eu queria quando a escada dava a volta, porque eu sempre calculava o que eu ia gastar com quantas cestas de comida eu poderia dar a alguém. Eu não estou dizendo aqui que o altruísmo ele não tenha que existir. Não, é necessário. Mas a gente também precisa lembrar que nós, seres humanos, e nem é uma questão de merecimento. Eu trabalhei muito, eu mereço ter uma casa bonita. Não, essa relação também é uma relação um tanto patológica. Porque vem a ideia de sacrifício para o direito de ter. Mas a questão do sentir a culpa e com isso não proporcionar algo que está no meu desejo é um tanto maléfico e não seria algo da esfera egoísta fazer isso, porque lembra de que nós precisamos de ganchinhos que nos faça sentir um bem-estar diante da vida. A minha casa, o meu lar, o lugar que eu me sinto bem. Então, eu preciso ter uma cama 2x2, com um colchão maravilhoso, para eu poder dormir bem, para eu sentir prazer pela vida, para eu desejar estar viva. É uma questão muito lógica. Sentir-se feliz pode dar medo de perder a felicidade. Ainda tem esse detalhe, Mônica. Se eu estou sendo muito feliz agora, isso indica que se eu relaxar,
Se eu ficar nesse lugar a qualquer momento, algo muito ruim vai acontecer e eu vou perder tudo. Há essa sensação, né? Então veja, o resultado de tudo isso é uma questão de uma visão errada da ética, né? O trabalho ficou autorizado como fonte de dignidade. Então, eu trabalho muito, então aí eu tenho uma fonte de dignidade. Mas o prazer não ganhou lugar na cidadania psíquica. Então, se eu trabalho muito, eu tenho dignidade. E isso se torna o oposto para eu sentir prazer. Então, veja, nós aprendemos que se algo é bom, tome muito cuidado. Eu uso essa premissa, mas para um detalhe especial. Assim, quando eu vou comprar um objeto na internet e esse objeto está extremamente barato, é um negócio que custa R$2.000, mas agora alguém está vendendo por R$100. Aí eu vou partir da premissa, tem algo errado. Esse site pode não ser confiável, aí sim. Mas nós costumamos levar isso para a vida, né, de um modo geral. Se algo é bom, tome cuidado, porque na vida só acontece coisa ruim. Se faz bem demais, deve haver algum pecado escondido, né? Inclusive, pensando agora, voltando a falar na questão da vida sexual. Então, se sexo proporciona muito prazer, então aí tem algo muito errado, de pecado, né? Quando o prazer é condenado culturalmente, o nosso superego se torna um carcereiro moral desse mundo sensorial. Prazer vira uma dívida. Quando alguém está descansando, culturalmente nós vamos falar que essa pessoa está com preguiça, né? Então, descanso vira sinônimo de preguiça, mas nós temos que ter descanso. A alegria vira sinônimo de um desvio, de algo que não deveria estar acontecendo. Ai, fulano é alegre demais, né? Está em falha com a sociedade. E amores, tem uma coisa difícil. A gente está muito falando aqui a respeito dessa questão transgeracional, da cultura que entra e fica como uma verdade psíquica, mas ela é atualizada. Ela é atualizada. Então, eu estava falando com uma pessoa outro dia, e essa pessoa, ela tem um irmão que possui algumas dificuldades físicas, e ela trabalha muito e se dedica muito a esse irmão, no cuidado ali com o irmão. E aí, ela estava conversando com uma amiga essa semana passada e falando assim, já tem anos que eu não viajo, que eu não faço alguma coisa por mim. Então, eu acho que eu vou verificar alguém para cuidar do meu irmão, eu vou fazer uma viagem para eu descansar um pouco. E ela aprendeu uma frase comigo, que é encher o meu tanque emocional. E aí ela estava falando isso com uma amiga. E a amiga disse assim para ela, nossa, mas o fulano, ele, que é o irmão dela, ele vai sentir muito. Ele vai sentir muito a sua falta. Não é só a questão do cuidado, da alimentação, do banho. Mas será que ele está preparado para ficar sem você por 15 dias, né? Então, nós temos as vozes atuais que não se permite fazer uma viagem e imputa culpa para o outro que está tentando fazer. Entenderam? Então, nós temos muito esta atualização também na voz das pessoas que estão ao nosso redor, não nos permitindo. Marley, bem-vinda, que coisa boa. Lala, Cláudio, Érica, muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, amores, existe essa atualização. Tem aquela pessoa que não se permite viver de forma alguma e ainda se dá o trabalho de funcionar como objeto de culpa para aquele que está tentando viver, né? Então, o Freud, ele nos fala, pensando agora,
nessa organização psíquica, né, que o super-eu como herdeiro das exigências parentais, né? Então, aquilo que vem na minha história de vida dos meus ancestrais, eu acabo tomando como sendo uma verdade, sem questionar. E a gente não questiona, né? Ai, que bom. Obrigada, Cláudio. Muito obrigada. Muito obrigada. Outro dia eu estava escutando uma história, rapidamente aqui para vocês, para a gente não tomar muito tempo. Uma pessoa estava contando, né, que uma situação. Uma jovem senhora, ela foi fazer um peixe em casa e ela cortou a cabeça do peixe. E aí coloca o peixe na forma e coloca para assar. E o marido disse, por que você corta a cabeça do peixe? E aí ela disse, eu não sei. A vida toda a minha mãe fazia peixe assado, ela cortava a cabeça do peixe. E aí ela falou, mas é curioso, eu vou perguntar à minha mãe. Então ela chega para a mãe e diz, mãe, por que você cortava a cabeça do peixe quando colocava para assar? A mãe responde, eu não sei. Eu sempre cortei porque a sua avó cortava a cabeça do peixe. Pergunta para tua avó. E aí essa jovem senhora vai até a avó e diz, vó, por que você cortava a cabeça do peixe? Aí a avó falou, mas eu cortava a cabeça do peixe? Cortava. Minha mãe disse que você sempre cortava. Ah, sim, filha. É porque o meu forno era pequeno, eu tinha uma forma pequena, o peixe nunca dava certo de colocar inteiro, ao invés de eliminar a cauda, eu eliminava a cabeça, assim ele encaixava na forma. E aí a pergunta é, nessa questão transgeracional, nós vamos cortando, você corta a cabeça do peixe sem se perguntar por quê? Ou seja, dentro do nosso contexto, nós sentimos o medo do bem-estar sem nos perguntar o porquê? Simplesmente vamos repetindo, né? A gente pode trazer, a gente pode buscar desde Adão e Eva, pensando agora sim no mito de que o pecado de Adão e Eva foi a vida sexual e hoje termos dificuldades na vida sexual, né? Isso é um mito em relação à vida sexual, não a história de Adão e Eva, a meu ver. E sem perguntar o porquê das coisas, simplesmente nós vamos repetindo, né? Mônica, pode falar mais sobre a herança ancestral? Sim. Mônica, vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, nós vamos fazer uma live a seu pedido e porque é muito interessante, uma live exclusiva sobre o trauma transgeracional, a ideia transgeracional, tá? Eu vou anotar, vou escrever para eu não esquecer. Eu estou anotando porque é uma ideia muito interessante, mas é um assunto muito amplo. A ilusão moral do sofrimento como um mérito, né? Então isso também é muito comum para nós. Existe uma lógica investida. O sofrimento, ele legitima. O prazer, ele precisa ser justificado. E vocês já ouviram, já presenciaram ou já fizeram algo assim? Você compra um negócio muito legal, que todo mundo sabe que é caro, ou uma roupa de uma marca muito boa, uma coisa assim, e alguém fala assim, nossa, aí você vai e diz assim, mas estava de promoção, por isso que eu comprei. Aí alguém fala assim, nossa, mas o seu carro é lindo, que carro maravilhoso você tem. Ele é maravilhoso, mas ele está com o motor estragado, está quase fundindo, né? Por que dessa reação? Vocês já pararam para pensar por que muitas vezes nós ouvimos isso ou até reagimos assim? Joia, Mônica, tá combinado. Por que muitas vezes reagimos assim? Nós reagimos porque sofrimento é algo que legitima a sua existência. A alegria, o bem-estar, pelo contrário. Então, mesmo quando a gente consegue um mérito de alguma coisa, nós temos que pintar esse mérito de uma forma negativa para ser aceita pelo outro e até por nós mesmos, muitas vezes, né? Às vezes a gente escuta, depois de tanta luta, você merece, você lutou muito. Ou seja,
O bem-estar é uma frase aparentemente bonita, mas o bem-estar, ele está atrelado ao merecimento. Se você não lutou muito, se você não trabalhou muito, você não tem direito a férias. Gente, nós humanos, nós fomos criados para viver próximos da natureza, para ter momentos de meditação, de encontro com Deus mesmo, independente da religião, para estar com a natureza, para ouvir o som da natureza. O trabalho, ele faz parte no sentido de bancar as nossas necessidades básicas, ou até a necessidade de uma viagem, de algo mais que você deseja. Mas a ideia de que eu preciso me sacrificar muito para depois merecer traz algo muito pesado para a humanidade, traz o não merecimento, né? O merecimento, ele sempre vem pelo sofrimento, não pela existência, não pelo fato de você ser um ser humano com direito de vida, né? Não, você tem que pagar o preço de viver. Se você não pagar o preço por respirar todos os dias através do trabalho, do sacrifício, você precisa morrer, né? Isso que está por trás de tudo isso. Criamos uma economia afetiva baseada em créditos e débitos. Nós estamos muitas vezes vivendo numa economia afetiva, créditos e débitos. Trabalhar dá crédito, descansar gasta o crédito, cuidar dá crédito, ser cuidado por alguém gasta o crédito. E aí, nós não aceitamos carinho de ninguém, nós não aceitamos o cuidado. Quando alguém nos dá um presente, nós não, nossa, mas não precisava, não. É um bom momento para falar isso, porque agora estamos indo aí para Natal, Ano Novo, né? Vamos receber alguns presentes. Não, mas você não precisava gastar tanto, né? Por quê? Porque há uma contabilidade aí de merecimento. Então, quando eu ganho algo de alguém, seja um abraço, seja um carinho, seja um presente, eu estou gastando os meus créditos. Nós não paramos para pensar em tudo isso de uma forma clara, objetiva, como estamos fazendo aqui agora. Mas é isso que acontece no psiquismo, de forma inconsciente, tá? O prazer, amores, a felicidade, o bem-estar, ele precisa ser reivindicado como parte da saúde emocional. Nós, humanos, não nascemos para sofrer. O sofrimento, ele nos proporciona adoecimento físico, adoecimento mental, desejo de morte. Kátia, bem-vinda, que bom. O mal-estar nos leva à morte precoce, à doença precoce, à gastrite, à dor de cabeça, à falta de ar, à ansiedade. Amores, o ser humano nasceu para ter vida. E agora eu vou até usar uma palavra bíblica, vida em abundância. E olha que eu não sou coaching de ganhar muito dinheiro e bababá, não. Porque às vezes o prazer pela vida, ele pode ser simples, vai depender, que não vá tanto dinheiro, vai depender muito de pessoa para pessoa. O meu maior prazer, eu, Sandra, é simples. É eu com uma roupa de banho, andando descalça, na areia da praia e olhando o mar. Quer dizer, simples assim, natureza, algo que recebemos de graça. E de preferência com as pessoas que eu amo ao meu redor. Ai, obrigada, querida Berenice, doutora Berenice. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, amores, o corpo trabalha, né? E o corpo acelerado, pagando essa penitência diária para ter o direito de viver, não tendo o direito de receber presente, não tendo o direito de felicidade, não tendo o direito de um orgasmo sequer.
Isto é extremamente destruidor, porque não nascemos para isso. Há uma necessidade da felicidade, do bem-estar de forma biológica, porque nós precisamos de dopamina, de serotonina, né? A neurociência, ela nos confirma que o prazer regula, repara e integra. Vem me visitar na praia, eu vou, olha que eu vou. Amo para caminhar juntas assim na praia e bater papos filosóficos. O prazer regula, repara, integra. Ou seja, o prazer, amor, é reparador, é objeto de cura, é necessário, porque nós somos humanos, não somos máquinas. Prazer é descanso do sistema nervoso. Prazer é confirmação de existência. Prazer é vínculo. Prazer é aprendizagem. Prazer é memória afetiva de segurança. Prazer é pulsão de vida. Nos cola ao desejo de continuar vivendo. E quando olhamos para uma criança, nós podemos passar um olhar para uma criança de cansaço, de vida pesada, de não desejo de vida. Mas quando vamos fazendo a descoberta de que fomos feitos também para o deleite, também para o bem-estar, nós vamos olhar com um olhar de vida, com um olhar de prazer pela vida. Isso fará muita diferença, inclusive nos nossos vínculos, né? Principalmente com as crianças. E aí eu quero perguntar, quando o prazer se tornou perigoso, né? Na história da humanidade, na minha história. Quem lhe ensinou a pedir desculpa por estar bem? Quando eu compro uma roupa cara e alguém fala, nossa, que maravilha, porque eu queria aquela roupa cara, e eu digo, não, mas eu só comprei porque estava na promoção, né? Então, quem lhe ensinou a pedir desculpa por estar bem? Por alcançar o que você deseja? Em qual momento o trabalho virou passaporte para o direito de existir, né? Que parte de você só descansa quando adoece? Amores, essa é forte. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, eu estudava muito e trabalhava muito. E eu precisei fazer uma cirurgia. E sabe qual foi a melhor parte da cirurgia? Foi quando terminou a cirurgia, eu estava no hospital e o médico olhou e disse assim, agora você vai para casa e você vai passar 30 dias de repouso e você não pode abrir uma gaveta, porque o peso da gaveta pode estragar a cirurgia. Então, você tem que ficar 30 dias na cama. Amores, quando eu escutei isso, há 20 anos atrás, eu falei, eu estou no paraíso. E por que eu estava no paraíso? Eu estava no paraíso porque agora, depois, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade. Agora, alguém havia proporcionado uma ordem, alguém havia validado o meu psiquismo para descansar, de fato, por 30 dias. Amor, foram um dos melhores presentes que eu recebi há 20 anos atrás, porque eu ainda não tinha alcançado o direito de vida. Foram uns 30 dias assim que eu só dormia de cansaço. Mas se alguém dissesse assim, Sandra, se eu não fizesse a cirurgia, você precisa de 30 dias para dormir, descansar, ler o que quiser ler, eu não me permitiria. Eu não teria esse direito. Mas como foi uma ordem... Então, amores, em qual momento o trabalho virou passaporte para existir? Que parte de você só descansa quando adoece? Eu já estive nesse lugar, agora não mais. Talvez, claro que existe o compromisso de trabalho, mas como se diz, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Talvez o verdadeiro progresso psíquico seja quando o sujeito finalmente abandona a ideia de merecer para simplesmente poder viver, né? Nós temos que ter o direito de viver. Nós temos que compreender que a vida
É uma graça proporcionada por Deus. E eu não preciso pagar por isso todos os dias, né? Há também um estado de se doar condicionalmente e não se permitir o prazer, muitas vezes, em função de uma repetição traumática, né? Viver no sofrimento sem o direito de se apropriar do bem-estar. Por quê? Porque um dia, ainda na infância, eu aprendi que viver é sofrer. Então, dentro da repetição traumática dita por Freud, eu mantenho a ideia de que eu só tenho condições como, aí não é nem direito, é como viver se eu estiver em estado de sofrimento, tá? E muitas vezes nós vamos trabalhar em sessões terapêuticas com algumas pessoas e essa pessoa ela vai se dando conta do sentimento de culpa que impede muitas vezes o bem-estar. Ela vai se dando conta de que essa culpa, essa penitência que precisa ser paga cada dia, na verdade é só uma questão psíquica, que ela nunca teve culpa de nada. Isso eu encontro muito em pessoas que foram abusadas sexualmente por um certo tempo e depois aprende uma vida sexual e já por volta dos 12 aninhos de idade, 11 aninhos, começa a procurar sexo, eu nem diria por livre e espontânea vontade, porque essa pessoa já está atravessada pelo trauma, então ela já está condicionada. Mas eu digo assim, dentro de uma decisão de procurar alguém para uma relação sexual, 12, 11 aninhos, e aí, sem compreender que esse comportamento é um comportamento que na verdade é um sintoma da criança que passou pelo trauma do abuso sexual. Então, agora eu tenho um encontro com essa pessoa aos 40, 50 anos de idade, e agora, porque sentiu prazer sexual aos 11 anos de uma forma, ela com 11 e o homem com 40, agora ela tem uma penitência a ser paga. Sexo se torna uma coisa, prazer sexual se torna uma coisa que proporciona sentimento de culpa. Então é casada, mantém uma relação sexual para satisfazer o marido. Mas quando está começando a sentir um pouquinho de prazer, muda de posição, porque se sentir um pouquinho de prazer, vai se sentir extremamente culpada, porque sexo é um lugar afetivo que proporciona muita culpa. Então, quando eu estou trabalhando agora com essa pessoa, essa culpa que não deveria existir, para que essa pessoa se liberte e possa estar presente na vida de uma forma mais não comprometida com essa afetividade do passado, de tanta dor, muitas vezes, quando essa pessoa está alcançando esse bem-estar, ela se autossabota e não permite a continuidade desse sofrimento. Por quê? Porque está acostumada, aliciada, que a vida funciona assim. E no processo terapêutico, tanto quando estamos trabalhando, existe um lugar muito difícil para existir. E esse lugar, ele é o seguinte: eu tenho uma vida de muito sofrimento, de muito sentimento de culpa, muita dor, muita psicossomatização, e eu procuro o processo terapêutico. Inicialmente, quando eu começo a falar da vida, é natural que sinta todos os afetos da criança que em algum momento passou por tudo isso. Então, se aquela criança tinha medo, eu começo a sentir muito medo. Se essa criança sentia muita ansiedade, eu começo a sentir muita ansiedade. Então, inicialmente, entra um turbilhão e é necessário entender que faz parte. Mas existe um outro momento difícil também. Quando eu compreendo que todo o meu formato de ser, na verdade, eram sintomas, não tinha a ver comigo, e eu não alcancei ainda o quem eu sou, do que eu gosto, o direito de ser feliz, o direito de sentir prazer, eu fico num limbo.
E às vezes, amores, viver em sofrimento e ter uma identidade de sofrimento é mais fácil que viver sem os sintomas, sem o sofrimento, mas com a dor de não saber quem eu sou. Então, esse processo terapêutico de o momento em que eu já não sou mais quem eu era, não alcancei quem eu quero ser e não sei quem eu sou, este é um momento muito duro, muito duro. Então, em função do medo de viver agora quem eu quero ser, livre dos sintomas, há uma possibilidade grande de retrocesso, de voltar aos sintomas, porque é um espaço que eu conheço. E aí está ligado ao não direito de experimentar felicidade, vida, bem-estar, porque é desconhecido. Quebrei o punho e fiquei 3 meses afastada do trabalho. Realmente percebi que precisava descansar. Isso, Joana. Aconteceu com você algo parecido com o que aconteceu comigo. Exatamente. Muitas vezes a gente só se permite, nem é o prazer do passeio de uma viagem, não. O descanso a gente não se permite, somente quando adoece. Então, toda essa culpa imputada no passado, ela proporciona, tá? Esse não merecimento. E se tudo isso acabar, né? Como que eu fico depois? Como eu vou me reconstruir? E essa felicidade, ela vem como um alerta de perigo, né? Então, essa relação com o sentimento de culpa, essa relação com a obrigação, essa relação de que tudo tem que ser difícil, e a gente não pensar sobre tudo isso, nos coloca em um lugar que não nos dá direito de estar feliz com o presente que recebemos, de curtir uma viagem que programou, de comer uma comida gostosa em um bom restaurante que você pode pagar. Isso está nas mínimas coisas, né, do dia a dia. Então, nós precisamos pensar sobre isso. O que me colocou nesse lugar? O que é vida de fato, né? Por que eu tenho que estar sempre em alerta? Por que o meu superego, a minha polícia interna, a minha moral interna, me coloca em um lugar que eu não tenho direito a nada, somente direito do sofrimento? Dever, a vida se torna um dever. Nós precisamos pensar muito sobre tudo isso, amores, porque do contrário, nós vamos matando o nosso organismo físico. Nós vamos permitindo que a nossa mente, ela fique dentro de um estado de muito sofrimento, de forma permanente. Outro dia eu estava vendo um meme, um africano falando alguma coisa e de fato, né, que ele chegou no Brasil e descobriu que ele passava fome na África porque muitas criancinhas não comiam tudo que estava no prato. Eu explico, né? Ele começa a entender que existe uma fala aqui no Brasil. Olha, enquanto você deixa a comida no prato, enquanto você não come tudo, tem um africano passando fome. Então, a ideia é, para a criança bem pequena, eu tenho que comer tudo, porque se eu não comer tudo, eu vou me sentir culpado porque tem uma criança na África passando fome. Então, o meme, a brincadeira era do africano. Agora eu entendi por que eu passei tanta fome. Porque tinham criancinhas no Brasil que não comiam tudo que estava no prato. Então, vocês já ouviram essas falas, né? Então, são falas rotineiras na educação, na relação interpessoal, que só proporcionam culpa. A criança é obrigada a comer uma comida que não gosta. Só pode comer algo que gosta depois de comer o que não gosta. Obviamente tem aqui uma relação, sim, da comida saudável, essa coisa toda.
mas nós levamos isso para um estado de sofrimento. Você tem que pagar para ter o direito de vida. Amores, tudo isso nos faz refletir sobre o que estamos fazendo com a própria vida, né? O que estamos proporcionando, muitas vezes, imputando culpa para o outro. Sou sobrevivente do narcisismo e sofri de ansiedade generalizada, síndrome de pânico, e é muito estranho. A Mônica colocando, né, que sofreu do narcisismo e do trauma ACE, e com isso desenvolveu muita ansiedade e síndrome do pânico. Infelizmente, Mônica, os sintomas do trauma ACE são muitos, e conforme, de acordo com a idade em que aconteceu, esses sintomas variam e proporcionam muito sofrimento, mas com isso a necessidade de lutar por nós, no sentido de dar conta destes sintomas, né, e alcançar aí um bem-estar. Acontece isso também com pessoas que guardam dinheiro e não têm coragem de gastar consigo. Ah, Joana, é verdade. Trabalham e guardam o dinheiro, né? E não usufrui, é isso que você está dizendo. Não existe o direito de usufruir. Amores, viver é ter direito de bem-estar. Viver é maior que tudo isso. Então, nós precisamos sim pensar sobre todas essas questões, fazer uma autoanálise e alcançar lugares melhores. Porque se eu, Sandra, não dou conta da minha dor neste sentido, eu me torno um objeto de castração do outro também, todas as vezes que o outro está sendo feliz. Porque não nos basta ser infelizes. Nós projetamos a culpa e a infelicidade no outro. Então, em sociedade, isso pode ser muito complicado. Amores, que coisa boa ter vocês aqui. Patrícia, você chegou agora, mas essa live ela vai ficar gravada. E agora nós estamos lançando o Ressoma. O Ressoma, ele está maravilhoso, prático, didático, em uma linguagem que nos leva à compreensão de muita coisa em relação à psicanálise, em relação ao processo terapêutico. E eu iniciei a live hoje contando que, conversando com um coordenador do curso de psicologia, como é difícil para muitas pessoas desenvolver o raciocínio psicanalítico. E no Ressoma, nós temos ali algumas aulas muito centradas no raciocínio psicanalítico. O nome não é cartilha, mas junto com o material que vocês recebem no curso Ressoma, eu tenho quase uma cartilha para se autoeducar, para pensar no raciocínio, para desenvolver raciocínio psicanalítico. E isso não é oferecido na faculdade, até porque não dá tempo. Dificilmente uma pós-graduação aborda de uma forma tão prática. Eu fui professora de faculdade há muitos anos e eu entendi uma coisa. Muitos psicólogos, muitos psicanalistas não ajudam, às vezes até propositalmente e às vezes de forma inconsciente, não ajudam os alunos a se apropriar, a sentir, a digerir o conteúdo. Não ajudam. Passa o conteúdo e você vê o que você vai fazer com isso. Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande. É muito complexo. Quanto mais natural, quanto mais didático, quanto mais eu consigo proporcionar. Primeiro, porque quanto mais eu faço isso, eu aprendo. Porque para tornar algo complexo de forma simples, é necessário um domínio muito grande. Então, quanto mais eu faço isso, mais eu, Sandra, aprendo. E
E eu realmente acredito que a psicologia e a psicanálise, ela precisa se tornar palatável a quanto mais pessoas na sociedade possível, mesmo que você não queira como profissão, porque assim nós teremos seres humanos mais desenvolvidos socialmente. E eu não posso pensar só em uma forma individual. Eu, Sandra, eu preciso crescer, mas se a minha vizinha cresceu, a minha sociedade, o meu dia a dia fica melhor. Se os meus parentes, se as pessoas que estão ao meu redor, meus amigos. Então nós podemos sim viver em um lugar melhor. Então o Ressoma, ele tem muito essa proposta. O método Ressoma é revolucionário. Muito obrigada, querida, muito bom. É isso mesmo. Foi sensacional tudo que eu vi aqui e que nunca ouvi antes em nenhuma outra aula. Uma construção lógica brilhante. E é a primeira vez que te ouço. Agradecida, bom dia, saúde, paz e alegria. Nossa, Kátia, primeira vez que você está com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Ó, toda quarta-feira nós estamos aqui, agora nós vamos ter um período de recesso. Mais ainda, amores. Combinamos com a equipe que uma vez por mês nós teremos um aulão gratuito. E esse aulão é muito joia. E todas as quartas. Mas na terça-noite que tivermos o aulão, na quarta de manhã nós não teremos a live, porque aí eu fico rouca. Mas o aulão é gratuito, a live é gratuita. E Kátia, seja bem-vinda, venha fazer parte aqui do nosso time de estudo de traumas, tá? Depois que nós salvarmos a live, se você escrever a palavra grupo, a equipe vai te colocar num grupo de estudos, onde você recebe muito material. Preciso participar do seu programa. Estou gostando muito. Então, seja bem-vindas. Muito bom ter você aqui. Leandra Rocha, seja bem-vinda. Maravilhosa sua fala. Gratidão. Jussiene, obrigada, querida. Muito obrigada. Fico feliz por isso. Obrigada pelas suas palavras. Eu é que agradeço a tua presença. Muito bom. A Graça também. Todos nós crescemos muito consigo. Ai, Graça, obrigada por isso. Muito bom, Sandra, obrigada. Amores, ó, beijo pra vocês e até a próxima quarta. Quarta-feira que vem ainda teremos a nossa live com um título maravilhoso que logo vocês vão receber. Grupo Joia, vamos anotar para você fazer parte aí do nosso grupo de estudo, tá? Leandra, muito bom. Beth, beijo! Até a próxima semana. Muito bom estar com vocês. Obrigada pela presença de cada um.